e que nesse momento possamos ouvir a voz do nosso Deus através da sua palavra. Essa poderosa voz que ordenou que tudo existisse e tudo existiu. A mesma voz que ressuscita mortos, chama mortos de novo à vida e eles escutam. A mesma voz que um dia veio ao nosso coração, trazendo vida, trazendo libertação. É a mesma voz que fala conosco até hoje, através dessa palavra. Por isso, eu queria convidar os irmãos a me acompanharem nessa manhã em uma reflexão, um estudo que vai girar em torno da narrativa da criação do homem. A teologia por detrás da narrativa da criação do homem. E é muito interessante porque, por muitas vezes, nós olhamos para os 2 primeiros capítulos da Bíblia, os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, com olhares curiosos, buscando uma satisfação para as nossas demandas científicas, querendo observar minuciosamente como Deus criou o mundo. E é algo extremamente curioso. Todo mundo, durante toda a história, buscou conhecer as origens do nosso mundo, as origens da vida, se o mar foi criado, a terra, o céu, os animais, se eles surgiram prontos, ou se eles se desenvolveram, evoluíram, como é que surgiram as estrelas, o homem, como Deus fez todas essas coisas. E muitas vezes nós vemos esforços para conciliarmos o relato bíblico com um sistema criacionista de mundo, de origem da vida, ou conciliar o relato bíblico com o conhecimento científico que nós acumulamos durante todos esses anos, unindo fé e razão. Contudo, eu creio, e eu quero deixar isso muito bem explicado, que a proposta do livro de Gênesis, desses primeiros capítulos, sobretudo, que registram a extraordinária criação do mundo e do homem, o relato da queda, ela é uma proposta que não visa satisfazer a nossa curiosidade científica. O livro de Gênesis é um livro teológico, meus irmãos. Ele vem para revelar o Deus que criou o mundo, e não o mundo como ele é. O principal objetivo do livro de Gênesis é mostrar o Senhor, e também mostrar a identidade de um povo. Isso significa que a leitura, ou a interpretação, ela precisa ser primariamente orientada não com a nossa visão do mundo criado, mas para o Deus que criou o mundo, e que, através desse relato da criação, vem se revelar para nós hoje. Isso significa que nós também precisamos considerar o contexto no qual esse livro de Gênesis foi escrito. Junto com ele, os outros 4 livros do Pentateuco, da Torá, os livros da lei. E quando que esses livros foram escritos? Bom, eles foram escritos após o Êxodo, após a libertação do Egito, é o que dizem as correntes mais tradicionais, e depois de todo aquele episódio redentor, libertador, das 10 pragas, da travessia do mar, depois de todo esse espetáculo registrado na primeira parte do livro do Êxodo, nós temos um povo liberto, um povo livre do seu cativeiro, da escravidão do Egito. Deus, o Yahvé, o Eu Sou, como ele se apresentou primeiro para Moisés e depois para o seu povo. O Deus que ele é o redentor desse povo, o libertador desse povo. Agora ele quer se revelar também para esse povo como o Criador, o soberano e o Deus da aliança. Percebam, o povo é um povo cativo. Eles eram escravos no Egito. E eles passaram anos lá, imersos em uma cultura pagã.
Isso acontece lá no final do livro de Gênesis, quando Moisés e seus irmãos se estabelecem no Egito para fugir da calamidade. Mas o que se passou foi uma calamidade ainda maior. E nós estamos diante de uma geração, essa geração de Moisés, que durante tantos anos de um cativeiro egípcio, perdeu a sua identidade como povo de Deus. É um povo cativo e sem identidade. Eles perderam a sua identidade como o povo da aliança. Abraão, Isaac e Jacó, provavelmente seus antepassados, os patriarcas, se tornaram lendas. Muito do seu legado foi perdido. A sua espiritualidade foi perdida. A cultura egípcia, o estilo de vida do cativeiro, os consumiu. Consumiu as suas mentes. E nós vamos ver que nessa jornada, que esse estilo de vida consumiu também seus corações. Porque reiteradamente é preciso tirar o Egito desse povo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não sai deles. Os hebreus, então, o povo de Deus, são um povo sem identidade. E é nesse cenário, após a grande libertação desse cativeiro, restaurados de sua liberdade, que eles também precisam ser resgatados em sua identidade. Afinal de contas, quem nós somos? E é muito interessante, porque esse livro de Gênesis vem ser escrito, vem ser contado, essa narrativa da criação, vem a essas pessoas com esse propósito. Porque a grande pergunta sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, ela exige uma resposta anterior. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso libertador? Porque só tendo em vista quem foi aquele que nos libertou, nós podemos agora enxergar quem de fato somos, porque antes éramos apenas escravos. E assim recomeça o registro. Então a história, ela é interessante sendo vista de lá para cá, ou seja, do Êxodo para o Gênesis, como aquelas pessoas enxergaram a história da criação, a narrativa da criação. E assim começa o registro, apresentando o Senhor. Primeiramente, o Elohim, o Deus que já foi conhecido como o poderoso libertador, redentor. E essa face de Deus, eles já experimentaram. Mas agora, esse libertador, todo-poderoso, é revelado como o grande criador de todo o universo. Aquele que tem poder e cuja palavra, como nós cantamos, cuja voz deu ordens e tudo se fez do nada. Trouxe ordem ao caos. E também esse Deus, Ele é soberano, Ele está no controle e Ele exerce seu poder e domínio sobre todo o universo. E aqui nós vemos a grande narrativa da criação em 6 dias, mais um dia de descanso, E para aquelas pessoas, talvez isso tenha um significado muito mais forte para aquela mentalidade. Afinal, Deus poderia ter criado o mundo em apenas um dia, 1 minuto, um instante, um piscar de olhos. Mas Ele decide registrar esse momento em 7 dias. Também temos um relato que Deus descansou no último. E por quê? Por acaso Ele se cansou? Não, de forma alguma. Esse registro expressa aquilo que nós chamamos de antropopatia, que é quando nós, dentro da nossa limitação humana, dos nossos vocabulários, das nossas palavras, nós tentamos expressar uma experiência divina. Então, o autor, o escritor humano, usa as suas limitadas técnicas e limitado vocabulário para tentar, com maior precisão, registrar uma experiência divina. E óbvio que isso não pode ser interpretado literalmente ou exatamente como nós sentimos. Uma coisa é eu falar para o irmão, eu amo o irmão. Outra coisa é Deus falar que ama você. É diferente. Então, aqui, quando Deus fala que descansou só para registrar, Deus não se cansa, meus irmãos.
Aqui, a interpretação mais próxima, ou mais precisa seria que Deus, ele se regozijou, ele aproveitou, ele olhou para a sua criação e contemplou ela, e se alegrou após tê-la feita. Agora, esse Deus, que já foi apresentado como grande libertador, ele vem também se apresentar de forma contrastante com as teorias de origem da vida que existiam no Egito, que existiam na região da Cananéia. Aquelas teorias que vigoravam antes naqueles povos ali ao redor, e que já poderiam estar incutidas no imaginário do povo hebreu. Tudo isso, a criação, o relato da criação, precisa ser ressignificado pelo verdadeiro Criador de todas as coisas. Por exemplo, no nosso relato da criação, Sol e Lua não são chamados pelos seus nomes usuais. Gênesis 1, de 16 a 18, vai registrar esses desta forma. Deus fez 2 grandes lunares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar dia e a noite, e separar luz e trevas. E viu que ficou bom. Nós encontramos nessa descrição de Gênesis 1, 16 a 18, e nós vemos que Sol e Lua não são chamados de Sol e Lua, muito provavelmente porque os nomes conhecidos eram utilizados para adoração, eles eram considerados deuses por aqueles povos que viviam naquela região, que tinham contato com os hebreus. Então aqui o escritor faz questão, para evitar qualquer espécie de ruído, de registrar com outras palavras, mostrando que Deus é o Criador. Eles não são deuses. Tampouco exercem controle algum sobre nós. Mas o Senhor é o Criador daquilo que eles conheciam até então. Mas o Deus dos Hebreus, o Yahvé, o Redentor de todas as coisas, também é o soberano. E toda essa narrativa vai ser registrada para dizer que também, que Ele é o único soberano Senhor, e apenas Ele deve ser adorado. Isso é um pequeno comentário, apenas uma pequena parcela da riqueza teológica da narrativa da criação do mundo, que vem para desconstruir tudo aquilo que havia sido conhecido até então nos arredores do Egito, na Cananéia. Por quê? Porque aquele povo precisa conhecer quem é o seu Deus. E a partir dessa experiência e desse conhecimento, a sua vida é ressignificada como um povo livre. E nesse contexto, a narrativa da criação atinge o seu ápice. O grande clímax, não somente porque foca na criação do homem, mas porque esse Deus redentor, criador e soberano, vai se revelar de forma muito mais expressiva agora, na criação do homem e da mulher. E lá em Gênesis 1, dos versos 26 a 31, você pode me acompanhar na leitura, que diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. O capítulo 2 de Gênesis, capítulo
consequente, ele vem trazer um relato mais amplificado, mais detalhado e rico, sobretudo da relação do homem com Deus. É como se a narrativa ela voltasse para a criação do homem, mas de uma forma muito mais detalhada, muito mais rica. E nós vemos que nesse esforço nós temos vários fatores significativos e que podem dizer àquele povo e a nós hoje quem de fato nós somos. E um primeiro aspecto que nós não podemos ignorar é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse termo e essa expressão e as implicações disso são tão ricas que até hoje não se entra em um consenso dentro da teologia. O que é isso? Nós podemos ver que no texto, um relato imediato a essa definição é o fato de que Deus estende o domínio da terra para o homem. Então, essa é uma primeira implicação do homem ser imagem e semelhança de Deus. O homem recebe a autoridade de Deus para exercer domínio sobre a criação, mas isso é muito mais profundo. Nós temos também imperativos, ordens de Deus. Sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Então, aqui nós vemos que Deus ordena que o homem exerça o seu domínio sobre a terra, cultive a terra, frutifique a terra. E isso é o que também na nossa teologia nós vamos chamar de mandato cultural de Deus, né? Para que o trabalho, para que ele abençoe e para que ele frutifique na terra. Nós temos também uma relação mais detalhada sobre o relacionamento diferenciado entre o homem e Deus. E aqui nós podemos lembrar da célebre citação de Agostinho, nas suas confissões, quando ele diz: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O homem foi criado para uma relação estreita e íntima com Deus. O texto diz lá em Gênesis 3:8 que Deus passeava pelo jardim, trazendo a ideia do jardim para aquele povo que está sendo liberto do Egito, que acabou de ser liberto do Egito, e que vai conhecer um sistema litúrgico, que o jardim era um grande tabernáculo, onde Deus habita, onde Deus se relaciona de forma irrestrita com o seu povo antes da queda. Mas, trazendo o aspecto, ou novamente a ideia da imagem e semelhança, nós podemos com certeza afirmar que ela vem nos trazer o sentido, o valor e a dignidade do homem. Porque todo ser humano, ele tem um valor. Ele tem um valor porque ele é imagem de Deus. E tem uma citação de C.S. Lewis, famoso autor das Crônicas de Nárnia, que ele diz o seguinte: ao reconhecer os seres humanos como portadores da imagem de Deus, nossos próximos são os objetos mais sagrados. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e para o nosso próximo, existe dignidade ali, existe beleza ali. Conquanto essa imagem de Deus tenha sido manchada, tenha sido de alguma forma deturpada pela queda, pelo pecado, ela ainda está lá. E fazendo uma correção ao próprio Lewis, o homem não é portador da imagem de Deus. A Bíblia nos ensina que ele é imagem de Deus, ele não possui a imagem de Deus. A imagem de Deus faz parte de quem ele é. E por isso, ela não pode ser perdida, ela não pode ser totalmente apagada. Ainda que o pecado venha e manche e embrie, a imagem de Deus ainda faz parte de nós. E por isso, a vida humana tem valor. E por isso existe dignidade no ser humano. Não por nossas boas obras, por qualquer coisa que façamos, mas porque aquele que nos criou, nos fez segundo a sua imagem. E é interessante, e Von Rad, um dos grandes teólogos da história, vem nos trazer a ideia de que naquele contexto, e por muitos lugares durante a história,
poderosos reis terrenos para reivindicar o seu domínio. Eles erguem uma enorme imagem de si mesmos, principalmente nas províncias, nos impérios, onde eles não estão pessoalmente. E assim, o texto nos traz a ideia de que também o homem foi colocado, foi plantado no jardim, a imagem de Deus, como um emblema, como um sinal soberano do Criador. Porque, na verdade, o homem, ele é erguido como um representante de Deus. E o homem plantado no jardim, exercendo domínio sobre a terra, sobre a criação, frutificando, é o grande embaixador e que impõe essa reivindicação divina, esse domínio sobre a terra. Deus é o grande rei. E o texto nos traz essa alusão e com certeza aquelas pessoas que estavam experimentando a realidade da liberdade e que estavam, através dessa narrativa, reconstruindo a sua identidade. Agora eles sabem que o Deus deles não é apenas o Criador de todas as coisas, o Criador deles, mas que existe uma dignidade inerente a cada pessoa ali, porque foi criada a imagem de Deus, mas que agora existe um objetivo, existe uma responsabilidade. O homem, ele é plantado com um grande monumento à imagem do grande rei. Eis o princípio da identidade e da dignidade humana. Mas o texto também diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, que soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outra tradução árabe vai dizer alma vivente. E esse trecho, ele é muito interessante, porque a música que eu pedi para os meninos cantarem no início falava sobre matar a sede. Por quê? Bom, essa palavra que ora é traduzida como ser vivente, ora é traduzida como alma vivente, dentro do vocabulário hebraico, ela se chama nefesh, e ela pode também ter o significado de garganta. E isso é muito significativo, porque uma pessoa naquele contexto e até os dias de hoje, quando sentia sede, a primeira reação é a garganta seca. E quando se falava em sede, se colocava a mão na garganta, trazendo a ideia de que o homem não apenas é um ser vivente, é uma alma vivente, mas que ele é uma garganta vivente, ou seja, ele é uma sede vivente. Porque nós só encontramos saciedade. Como Agostinho falou novamente, aquela expressão maravilhosa, um coração inquieto, só encontra o seu objetivo, só é plenamente satisfeito no seu Criador. É essa a ideia que está aqui. O homem passa a ser uma sede vivente, uma garganta vivente, que só pode ser satisfeita no seu Criador. Uma oceânica sede existencial, que nada nessa vida pode satisfazer. Bens materiais não podem satisfazer. Paixões não podem satisfazer. Conquistas não podem satisfazer. Apenas reconectados com a fonte da vida, nós encontramos real satisfação para a oceânica sede existencial que somos, para a garganta, para a sede vivente, constante e insaciável que temos e que somos. Mais uma vez, eu quero reiterar que Gênesis não foi escrito para satisfazer as nossas curiosidades científicas, conquanto esse esforço seja plenamente possível e seja até ótimo que seja feito isso, que o livro seja estudado dessa forma, mas existe um objetivo muito maior e um objetivo muito mais poderoso, que foi não apenas trazer de volta a identidade do povo que havia sido liberto do Egito,
como um povo da aliança e apresentar para eles quem foi o seu Deus, ou quem era o seu Deus e o seu libertador e o seu rei, mas trazer para nós, nos dias de hoje, quem nós somos, uma oceânica sede existencial, mas ao mesmo tempo, imagem e semelhança de Deus, mas também para apresentar quem é esse Deus, porque só a partir desse relacionamento isso fica muito claro, que apenas em Deus nós encontramos a nossa identidade. Fora dele não existe essa possibilidade. Por isso que o autor precisa primeiro apresentar Deus para depois apresentar o homem. Mas, acima de tudo, esse texto vem revelar para nós o nosso grande Criador, o nosso grande soberano. Vem resgatar a nossa identidade, mas também vem resgatar a nossa missão, como um povo amado de Deus. E essa libertação que eles experimentaram, e essa restauração, e também essa retomada da sua identidade, na verdade, são uma grande projeção da verdadeira redenção vindoura, da verdadeira restauração que o povo experimentaria. Porque redenção pressupõe pagamento. E o preço vai ser pago, meus irmãos. A grande e perfeita expressão dessa liberdade conquistada e dessa restauração que eles experimentaram, ela se projeta sobre a história. E o texto não se limita ao seu contexto original ou à narrativa da criação, mas ele vai além. Ele se projeta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero que você me acompanhe, porque nós vemos que a narrativa de Gênesis vem mostrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado nos afetou, abalou a nossa estrutura de forma que essa imagem se encontra deturpada, se encontra manchada. Mas em Cristo, e Paulo vai escrever isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, sem impedimentos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e ele diz: somos transformados de glória em glória, no quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, no Espírito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma vez que nós enxergamos a glória de Deus, que nós temos o conhecimento e que nós experimentamos essa redenção de Cristo, uma redenção muito mais poderosa do que aquela experimentada no Egito. Irmãos, todo o cativeiro que o povo de Deus experimentou durante toda a história, ele apontava, ele indicava um cativeiro muito maior, um cativeiro do pecado. E uma vez que Cristo morre pelos nossos pecados e nos dá verdadeira liberdade, verdadeira restauração, os efeitos da queda começam a se reverter. A morte começa a andar para trás. E aqui nós vemos que, a partir dessa experiência transformadora, nós somos transformados segundo a imagem de Cristo. A obra de Deus nas nossas vidas, a partir de um encontro transformador com Cristo, está restaurando a imagem de Deus em nós, em todos os seus aspectos, irmãos. Assim, você pode imaginar como que a nossa vida é ressignificada. Se você achava que você não tinha valor nenhum antes, agora você foi comprado pelo poderoso sangue de Cristo. Aquela imagem, bela imagem de Cristo, está sendo reconstruído, e esse é o grande projeto de Deus para as nossas vidas. Mas mais que isso, Jesus vem para nos conduzir a um novo êxodo, a um perfeito êxodo, através da sua morte na cruz, a sua ressurreição. Nós somos libertos desse cativeiro e dessa opressão do pecado, muito maior,
e muito mais perigoso e opressor que Egito, que Babilônia, que Roma, é o cativeiro do pecado. Mas Cristo vem para morrer na cruz e nos libertar da culpa, da condenação. E agora Ele nos introduz em uma peregrinação. É o que o apóstolo Pedro vai falar em sua carta, a ideia do peregrino, a ideia do forasteiro, algo que o povo experimentou na saída do Egito, se você lembrar. Cristo nos conduz, irmãos, ao novo êxodo. Mais do que isso, Ele vem para reverter os efeitos da queda em nós. Irmãos, em Cristo, somos um povo verdadeiramente e completamente redimido e liberto. Colossenses 1, versos 13 a 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Irmãos, em Cristo existe verdadeira liberdade. Uma liberdade muito maior e muito mais poderosa e verdadeira do que os hebreus experimentaram na saída do Egito. Nós experimentamos hoje, quando recebemos a Cristo e somos libertos das algemas do pecado. A música que nós cantamos no início falava: por seu sangue eu fui comprado e eu sinto as correntes caírem no chão. Essa é a nova realidade, irmãos, de nós como povo de Deus, como novas criaturas. Mais do que isso, se em Cristo nós somos um povo verdadeiramente, completamente redimido e liberto, em Cristo também nós recebemos nova identidade como um povo da aliança e como filhos de Deus. E a palavra de Deus diz, 1 Pedro 2,10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Paulo, aos Romanos, vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Em Cristo, a nossa identidade é restaurada. Recebemos uma nova e perfeita identidade. Se o povo que outrora estava cativo no Egito estava privado da sua liberdade, de sua identidade, e que experimentou de uma certa forma essa libertação após o êxodo, em Cristo nós temos o ápice, a verdadeira expressão de toda essa realidade, porque em Cristo nós temos uma verdadeira redenção e uma completa redenção, mas também nós temos uma nova identidade como povo de Deus, como povo da aliança e como filhos de Deus. Mas, irmãos, por último, e a última lição que eu aprendo quando eu consigo olhar não só para a narrativa da criação, mas para o seu contexto no Êxodo e como isso se projeta sobre Cristo, é que em Cristo nós somos reinseridos na missão de Deus. E isso é expresso também em Mateus 28, 18, que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas, irmãos, a missão de Deus para a humanidade não é apenas isso. Porque se nós vimos que lá em Gênesis Deus deu um mandato e Ele fala: frutifiquem, abençoem, povoem a terra. A realidade
da redenção, da libertação e dessa nova identidade que nós recebemos em Cristo, também vem nos reinserir, vem resgatar essa missão que o povo de Deus desvirtuou durante a história, de ser bênção, de frutificar na terra, de ser luz para todas as nações, aquilo que Deus foi reafirmar quando Ele firmou uma aliança com Abraão e sua posteridade. Nós somos, irmãos, chamados para, mais uma vez, sermos uma grande imagem do nosso Senhor, que proclama a sua glória e que reafirma o seu domínio sobre todas as esferas da existência. E que principalmente, e aqui nós temos talvez o grande ápice dessa missão, que é sermos agentes da redenção. E nós fazemos isso não apenas no nosso dia a dia, quando nós trabalhamos, quando nos esforçamos para fazermos aquilo que fazemos bem feito e sendo instrumento, sim, de bênção para o mundo perdido, mas para anunciar aqueles que ainda estão cativos no mundo. Fora dessa graça, dessa redenção, que o sangue de Cristo vem para nos libertar, vem para nos dar uma nova identidade, e que essa redenção, ela é desesperadamente necessária, mas que ela é irrestrita, e que ela é abundante, e que ela é urgente. Absurdamente necessária, mas irrestrita, abundante e urgente. E assim, meus irmãos, nós podemos entender alguns aspectos por detrás da narrativa da criação. Lembrando que essa narrativa vem para um povo que era escravo, mas que agora é livre. Que não tinha identidade, mas agora tem identidade. Que havia perdido sua missão, mas agora tem missão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, em Cristo, hoje, nós experimentamos o que é ser criado novamente. O que é ser restaurado, ter a nossa identidade restaurada. Essa imagem de Deus em nós, o nosso objetivo, a nossa missão. Por isso, nós temos esse privilégio de sermos embaixadores do Senhor. E que, muito mais do que aquele povo do Êxodo experimentou naqueles dias, seja essa palavra de Deus, essa voz que criou o universo, que formou o homem e que nos chamou da morte para a vida, a orientar a nossa vida. Essa voz que diz que somos redimidos, que somos libertos, que nos chamou desse cativeiro e nos trouxe liberdade. Essa voz que diz quem nós somos hoje e que nos coloca de novo na missão de Deus, de frutificar, abençoar o mundo em todas as áreas, meus irmãos. O mundo precisa de seres à imagem de Deus e que fazem a sua função e que cumprem o seu chamado de serem agentes redentores em toda a sociedade. O mundo precisa disso, em todas as áreas. E de agentes da redenção que proclamem essa esperança, essa liberdade, essa identidade. Que vivam assim e que, desta forma, anunciem a urgência, mas também essa graça irrestrita, ilimitada, que encontramos em Cristo de forma abundante. Eu queria orar com você mais uma vez, encerrando esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus, e que você tenha um bom domingo. Que Deus abençoe a sua casa
e que mais tarde possamos congregar novamente, nos reunir novamente, ainda que de forma online, virtual, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus, nesse lugar, para ouvirmos novamente essa maravilhosa voz que nos liberta, que de fato nos dá dignidade, diz quem somos e que reafirma a nossa missão, que a nossa vida não é vã. Eu queria orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos entendimento, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para compreendê-la, não apenas no nosso intelecto, mas que o nosso coração seja abalado pela realidade redentora que temos em Cristo Jesus. Que possamos viver como pessoas livres do pecado. Que o pecado não nos prenda de forma alguma. Que exerçamos a nossa liberdade para a Tua glória. Que a Sua palavra defina dia a dia quem somos. Não o mundo, não a nossa cultura, não o nosso emprego, o nosso status social, as nossas redes sociais, não. Que seja a Tua palavra a definir diariamente quem somos, a nossa identidade. E que Deus, possamos cumprir essa missão que o Senhor nos dá hoje, de sermos agentes da redenção em toda a sociedade, em tudo que façamos, Senhor, e que possamos fazer tudo isso sempre, refletindo e anunciando a grande e maior redenção que temos em Cristo Jesus, que nos liberta, que nos dá um novo nome, uma nova identidade, e que diz quem somos. Fica conosco, ó Pai, é o que peço, em nome de Jesus. Amém.